Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. E que possa o Mestre e os irmãos da espiritualidade, particularmente aqueles que coordenam esta tarefa nesta casa, nos auxiliarem para que sejamos instrumentos úteis e fiéis da espiritualidade superior. A nossa conversa hoje, porque é sempre bom ser uma conversa, é em torno desse tema, a transição planetária vista dentro do Evangelho de Jesus, ou do Novo Testamento, ou da Boa Nova, como chamamos, mas à luz da compreensão da doutrina espírita que ela nos traz, né? E nós vamos observar que, na realidade, todos os eventos que são registrados no Evangelho de Jesus, eles trazem ensinamentos para cada um de nós que nos auxilia a refletir sobre a necessidade da nossa reforma íntima. Nós vamos trazer agora para vocês, para trabalharmos essa ideia da questão da transição planetária, trechos do sermão profético, que está no capítulo 24, nos versículos 1 a 14 de Mateus. Mas vocês vão ver que nós vamos poder transitar em vários elementos, além desse capítulo. Então vamos ler aqui para vocês um trecho, só para a gente entender mais ou menos como é que surge essa ideia do sermão profético e como é que Jesus começa a falar sobre isso, ok? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Texto longo, gente? Bastante, né? Relativamente longo, né? Alguns desses elementos que estão aqui vocês têm identificado ao longo da nossa existência, ao longo da história da humanidade, né? Então são coisas que aparecem mesmo. Agora, na realidade, esse texto, ele é ainda mais longo. Ele continua lá em Mateus, até o versículo 51, falando de tribulações, da vida do Filho do Homem, que é como Jesus se denomina muitas vezes. A parábola dos dois servos. Tem também
Depois disso, as 10 virgens, talentos, o fim do sermão, vida eterna e castigo, são os títulos que muitas vezes a gente encontra na própria Bíblia. Então, é um texto extremamente longo. Não se encontra apenas em Mateus, encontra-se também em Marcos e em Lucas. Então, é um texto que marca aqueles que estão ali ouvindo Jesus a ponto de ser registrado, não só por Mateus, mas também por Marcos. E Lucas, se vocês se lembram, não conheceu Jesus, porque Lucas era discípulo de Paulo. Mas Paulo, para aqueles de vocês que já leram o livro há 2000 anos, Paulo pede a Lucas para que ele escreva uma biografia de Jesus baseado na narrativa de Maria. É isso? E Paulo assim, Lucas assim conta com Maria e com as narrativas de Pedro. Então, com isso, nós vamos ver que esse trecho aparece em muitos lugares, certo? Então vocês veem que é um tema bastante louco. Agora, quando a gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, procurando trabalhar minuciosamente os detalhes de tudo aquilo que está sendo colocado, a gente leva muito tempo. Então, nós mostramos para vocês aqui uma parte do texto, mas nós não temos condição de analisá-lo todo hoje, certo? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar destaque em alguns aspectos da passagem, tá? Vamos começar, por exemplo, pelo versículo 3, aonde Mateus fala assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vocês se lembram que todo esse processo foi motivado porque eles estavam em Jerusalém, viram aquele templo magnífico que estava lá, e Jesus falou assim: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tá certo? Como de fato no ano 70, depois de Jesus, né? Após Jesus, houve uma invasão lá, uma disputa mais acirrada dos romanos com os judeus, narrada também no livro Há 2000 anos, não é isso? Em que o templo de Jerusalém foi praticamente destruído. E já era a terceira vez que ele passava por um processo de transformação. Então a gente pode imaginar que dentro do contexto daquela época, naquele momento em que os discípulos ouviam Jesus falar que o templo de Jerusalém ia ser destruído, era o fim do mundo. Tá certo? Faz sentido? Porque para eles, aquela suntuosidade do templo e aquele local onde eles estão é o mundo, porque eles conhecem. Então aquilo é realmente para eles, falam: nossa, o negócio vai ficar feio, porque até o templo, que é considerado aquela coisa quase que, digamos assim, inatingível, indestrutível, vai ser derrubado completamente. Então o Senhor fala para nós, não é isso? Quando é que isso vai acontecer? E de alguma forma também testemunhando que eles já tinham a expectativa de que isso seria quando Jesus retornasse. Existia essa expectativa, tá certo? E aí a gente pode imaginar, em primeiro momento, esse mundo, ele naquele contexto, ele se refere possivelmente à maior preocupação dos discípulos que lá estavam, tá certo? Agora, será que a gente tem como entender essa questão de uma forma mais ampla, com a doutrina espírita nos auxiliando? Nós não colocamos aqui, mas no versículo que se segue, que é o 16 do capítulo 24 mesmo, Jesus fala assim, em resposta aos discípulos, ele fala assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que Jesus faz nesse momento? Ele traz aquela preocupação do mundo para os discípulos e fala assim: olha, não se preocupar com grandes coisas não, olha aqui para a Judéia. E se vocês estiverem aqui, sobe todo mundo para os montes, porque a coisa vai complicar. E Jesus, nós sabemos, fala muita coisa por parábolas,
E Jesus muitas vezes está trazendo uma ideia para o espírito imortal. Não é isso? Na realidade, nós estamos começando a descobrir isso hoje. Porque nós estamos começando a resgatar esse trabalho, essas falas de Jesus, à luz da doutrina espírita. E nós vamos ver que Emmanuel, nós temos até aqui os livros de Emmanuel, a gente trabalha, mas eu acho que vocês todos já conhecem isso, já? Foi até lido aqui hoje, tá? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro, inclusive, de uma série em que ele pega os versículos do Evangelho e analisa-os à luz da doutrina espírita, ele vai comentar esse versículo aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nós vamos trabalhar isso aqui para a gente poder tentar entender um pouquinho o que está acontecendo ali. E como que isso tem relação hoje com as preocupações que nós temos. Ele fala assim, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou mestres que estivessem na Judéia procurar os montes. Certo? Então, o que a Emmanuel está primeiro falando assim? Não, quando Jesus falou das dificuldades que seriam enfrentadas por todos, ele não se referia só àquele local. Ele trouxe a ideia para o planeta como um todo. Isso é uma realidade. Porém, Emmanuel fala assim, a advertência é profunda. Por quê? Porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual, de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. Então, olha o que Emmanuel faz. Ele vira e fala assim, olha, Jesus está falando com os discípulos e os discípulos estão entendendo aquele local, naquele contexto. Emmanuel fala assim, olha gente, aquele negócio é muito mais amplo, é planetário. Porém, a Judéia a qual se refere Jesus é uma região espiritual. Uma região espiritual de quantos de nós estamos interessados intimamente de nos aproximarmos de Jesus. Então, o que Emmanuel está falando? A Judéia, daquele contexto histórico, que nós não estamos lá, né, hoje, então a gente podia falar assim, não tem nada a ver comigo, o problema vai acontecer na Judéia, aqui está tudo ok. Né? Emmanuel fala assim, olha, a questão é mundial, gente, é planetária. Mas a Judéia, realmente, onde Jesus transita nos seus ensinos, é a Judéia da nossa intimidade. Percebe? Da região do nosso íntimo, como espíritos. Então, na realidade, as dificuldades, as situações de conflito, aquelas guerras que Jesus fala, elas se iniciam primeiramente na Judéia da nossa intimidade. Então isso dá uma dimensão diferente, porque significa o quê? Significa que nós temos que estar atentos em qualquer lugar do planeta onde a gente estiver. Não é o planeta per si, mas é a nossa intimidade. Dá para perceber isso? Vocês acham que faz sentido? Tá? Agora, ele está falando das dificuldades daqueles que têm aspirações íntimas de se aproximarem de Jesus, objetivando a sua transformação. Porque vai ter ainda muitos espíritos que dentro do processo deles natural estão aí levando a coisa numa boa, certo? Agora nós, e à luz da doutrina espírita particularmente, estamos querendo nos aproximar de Jesus. Porque queremos ser espíritos melhores, não queremos? Sim. Então temos essas aspirações. E quando nós temos essas aspirações, a Judéia da nossa intimidade balança. Percebe? Dá uma balançada mesmo. Aquela Judéia que está aqui, com as dificuldades, com os contrastes, com as adversidades, ela se mexe. O templo, não é isso? É colocado em questionamento quando eu conheço a realidade do Espírito, mas trago dificuldades. Porque qual que era o problema do templo de Jerusalém? O templo é o centro religioso daquela época.
Mas nós vamos ter gente vendendo pombo, vendendo não sei o quê, não é isso? Não é isso? Que dentro, lógico, do contexto cultural da época, está dentro do seu processo. Mas, no momento em que sacerdotes, fariseus, escribas que conhecem a lei, começam a utilizá-la para benefício próprio, a coisa começa a ficar complexa. É o que acontece com a gente, com o conhecimento doutrinário que nós estamos buscando, e às vezes com todo esse conhecimento na nossa intimidade, nós não utilizamos adequadamente ou deixamos o esforço que precisamos fazer para essa transformação íntima, que é uma necessidade para nós. Ok? Tudo bem? Agora, Emmanuel continua dizendo assim, ó. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Percebe? Então, isso significa que eu tenho dentro de casa uma dificuldade com alguém que está ali muito próximo de mim. É o filho, é o pai, é o irmão, é a mãe, não é isso? Essa é a minha Judéia. A minha Judéia das lutas, das conquistas, dos trabalhos. Por quê? Porque eu quero estar próximo da minha transformação íntima. Quando surgem os conflitos da intimidade, eu preciso buscar os ideais superiores. E o que a doutrina espírita nos traz de ideais superiores? O estudo da doutrina espírita, a prática do Evangelho de Jesus. Tem dificuldade? Ideal superior é perdão. Não é isso? Perdoar é alcançar ideais superiores. Então, isso é extremamente importante para a gente entender essa questão. Quando a gente começa a sair dessa escala da intimidade, que é a escala, digamos assim, principal das nossas dificuldades. A maior dificuldade que nós temos é na nossa intimidade para a escala planetária, em que todo mundo fala assim, nossa, e agora? O que vai dar? Tá certo? Será que nós já estamos vivendo já o fim que Jesus falava? Ou como é que estão as coisas? Por quê? Porque nós vamos observar que a transição planetária, ele é um processo. O planeta está em constante modificação. Agora, se ela ocorre na escala planetária, o que a base dela é a intimidade do ser. É a nossa intimidade. Efetivamente, toda transformação do mundo começa primeiro dentro de mim. E aí nós podemos fazer até aquele exercício que a própria pedagogia tenta trabalhar, não é isso? A pedagogia vai falar assim, olha, quando você for ensinar alguma coisa para alguém, parta do simples para o complexo, não é isso? Do local para o geral, do conhecido para o desconhecido. É isso mesmo, gente? Os pedagogos aí, tudo certo? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dizendo o seguinte, da mesma forma, o planetário começa na nação. A nação está refletindo o lar está refletindo a intimidade de cada um. Ok? Então, todo esse contexto, ele efetivamente precisa ser trabalhado através da nossa transformação íntima. Agora, existe de fato essa questão? Vamos ver. Características de uma transição planetária. Tá? Se eu pego o versículo 8 e 9 daquele texto que a gente iniciou com ele, Jesus fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são só o princípio das dores, viu, gente? Eita. Tá certo? Agora vamos lá. Ao longo da nossa história de humanidade, nós já vimos nação se levantar contra nação? Não é? Já vimos reino contra reino? Sim. Temos fome? Ainda. Já ouviram falar que está voltando um monte de doença ultimamente? Temos pestes? Não é isso?
terremoto. Não é isso? Não existe essas coisas? Então Jesus, que é, segundo Emmanuel, o governador espiritual do planeta, conhece perfeitamente bem não só a estrutura física do planeta, como todos os espíritos encarnados e desencarnados que o habitam, que estão sob a sua tutela. Então, para ele, isso aqui não era novidade, não. Ele está sabendo. Agora, o que a doutrina espírita nos auxilia no entendimento dessa questão? Nós vamos ver que Kardec, no livro A Gênesis, que todo mundo já leu, gente? Se não leu, aproveita a oportunidade para ler, tá? Eu, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu falo, gente, esquece de ler não, ok? O livro A Gênesis, ele vai contar do ponto de vista da espiritualidade, das análises que Kardec faz a partir das informações dos espíritos, a própria história do planeta, né? E lá no capítulo 28, ele vai discutir a questão relacionada à transição planetária, né? As mudanças que nós estamos vivendo. E ele vai dizer assim, o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com a do habitante. Então, o que Kardec está dizendo? Gente, o nosso planeta, como outros planetas no universo, progridem. E vocês acham que nós progredimos, gente? Sim. Se a gente for olhar a história da humanidade, documentada pela ciência, no campo da medicina, no campo da educação, no campo do direito, da sociologia, da filosofia e de outras ciências, as ciências físicas, né? Hoje, então, para a meninada, gente, vou dizer a vocês uma coisa. Na minha época, quando a gente queria fazer ligação telefônica, na minha época que eu tinha idade de vocês, não tem outra coisa. Ia fazer ligação telefônica de Belo Horizonte para São Paulo, meu pai colocava a gente sentado do lado de um negócio que chamava telefone, um preto desse tamanho, e falava assim, fica vigiando aí, porque a telefonista vai fazer a ligação, nós não podemos perder, tá certo? E hoje nós temos aí celulares e tablets e Skype, não sei mais o que, digamos assim, conectando a humanidade, percebe? É progresso? É. Progresso no campo físico, porque ele fala fisicamente, que abrange aí as estruturas físicas, a questão das comunicações, das ciências biológicas e outras comportamentais, que fazem com que o mundo modifique, que ele progrida ainda que no campo físico. Agora, ele fala também que no caso nosso, que entendemos que somos espíritos imortais, o progresso é feito no campo físico, mas ele também é feito no campo moral. E no campo moral, ele é feito a partir da depuração dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Agora, esses dois progressos, físico e moral, eles ocorrem paralelamente. Por quê? O melhoramento do planeta depende do melhoramento de cada um de nós. Isso é fundamental. O progresso do planeta está ligado ao progresso dos seus habitantes, dos espíritos que aqui estamos. Não tem como ser de forma diferente. Não é isso? Só que nós precisamos progredir moral e fisicamente ou intelectualmente para atuar no campo físico. Vamos guardando essas informações. Fisicamente, o que Kardec fala? O globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Isso é verdade. Quem estuda a história geológica do planeta, ou a história do planeta do ponto de vista climático, sabe que nós precisamos esperar um tempo muito longo até que a atmosfera da Terra, por exemplo,
favorecesse a vida como nós a temos hoje, não é isso? Então, a ciência tem mostrado isso para a gente. E do ponto de vista físico, as próprias transformações ocorrem na Terra. E do ponto de vista físico, nós vamos ver ciclos que acontecem, não é isso? Nos quais você aumenta gelo no planeta, diminui gelo por causa de era interglacial, que nós estamos vivenciando atualmente, inclusive, né? Acomodações de terra através de terremotos, isso são coisas naturais, essencialmente. Elas ocorrem pelas suas transformações. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Certo? Então, do ponto de vista moral, nós vamos ter o campo intelectual sendo aprimorado. Acontece? Olha quanta coisa nós aprendemos hoje. Às vezes a gente até pensa que deve ter determinadas áreas do nosso cérebro que são acionadas hoje nas gerações atuais, e na época da gente não precisava, tanto que a gente ficava lá fazendo conta, 4 mais 4. Os meninos hoje, tu fala 4 mais 4, ele não sabe, ele vai lá no computador e fala é 8. Para que eu vou me esforçar de fazer? Não é? Ele está preocupado talvez com outras coisas. Se é bom, se não é, a gente pode ter uma outra discussão em torno disso. Mas existem mesmo situações que vão mudando, não é isso? E mudar o senso moral, abrandando os costumes, que também é uma realidade, né? Hoje nós temos outro olhar para como que nós vamos nos relacionar uns com os outros. Isso tudo é sinal de que o planeta está em transformação. O planeta está, com certeza, mudando, né? De duas maneiras, diz Kardec, se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas. Certo? E, de fato, tem coisas que vão mudando lentamente. Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Porque se a gente pensa que, efetivamente, o que Emmanuel falou para nós antes, qualquer tipo de transformação do planeta está iniciando na nossa intimidade, nós vamos ver que tem coisas que a gente demora a fazer mesmo. Não é isso? E tem coisas que a gente pode fazer no nosso próprio ritmo. Agora, outra é caracterizada por mudanças bruscas. E a gente vai ver isso ao longo da história da própria humanidade, né? Eras glaciais já foram enfrentadas pela humanidade várias vezes. Nós vamos ver isso, né? Às vezes, a humanidade está caminhando aí dentro de acordos, dentro de uma possibilidade de trabalho conjunto, mas de repente você tem um terremoto que acaba com uma ilha inteira. E aí todo mundo se mobiliza em razão daquela mudança brusca que aconteceu ali naquele momento. E no próprio campo social isso também acontece. De repente, conflitos transformam a realidade de um lugar. Então, existem mudanças vagarosas e existem mudanças que são realmente mais bruscas. Isso faz parte mesmo do nosso progresso. É isso mesmo, gente. Alguma ideia, alguma questão que vocês querem colocar? Faz sentido isso? Né? Aí, Kardec fala assim, esses movimentos, subordinado quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis. Certo? Isso aqui é muito importante. Por quê? Ele fala assim, esses movimentos quanto às particularidades, não é isso? Subordinados ao livre-arbítrio dos homens, são de certo fatais. Ou seja, gente, tem certas mudanças que vão acontecer porque fazem parte do planejamento global da evolução do globo. Os espíritos, todos nós, precisamos evoluir. Ainda que ele esteja subordinado ao livre-arbítrio, tem certas coisas que se a gente não deixar a ficha cair, a gente vai ser pego mesmo de surpresa. Porque o processo precisa evoluir
com ou sem a minha rebeldia. O planeta não pode parar de evoluir porque eu de repente falo assim, para o mundo que eu quero descer, não estou mais afim. Não tem jeito, tá certo? Então, ainda que nós tenhamos o livre-arbítrio para muitas vezes escolher as formas, o mundo evolui. Ele precisa passar por processos. Então, por exemplo, a gente fala hoje que o nosso mundo é um mundo caracterizado como de provas e expiações, que está se encaminhando para um mundo de regeneração. Isso vai acontecer com a minha participação ou sem a minha participação, percebe? Eu não posso segurar a evolução do planeta. Isso não existe. Agora, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu vou com o progresso do mundo ou se eu deixo o progresso do mundo adiante e eu vou pegar outros caminhos. E isso já aconteceu algumas vezes. Vocês já leram um livro chamado A Caminho da Luz? O livro de Emmanuel, que também conta a história espiritual do planeta. E ali Emmanuel vai apresentar para nós um agrupamento espiritual que veio para a Terra, exilados de um planeta numa constelação que se chama Capela. A Caminho da Luz, é? A Caminho da Luz. Tá? Tem lá um capítulo que fala Exilados de Capela. Porque tem um livro que chama Exilados de Capela, né? Tem um livro também. Mas nós estamos referindo ao de Emmanuel, que é A Caminho da Luz, que tem um capítulo sobre isso, dizendo que aquele planeta na constelação de Capela era um planeta que estava numa condição semelhante ao que o nosso planeta está, de mudança de provas e expiações para a regeneração. Mas tinha um agrupamento lá, sabe, de gente que criava um ruído danado, sabe? Aí o que a misericórdia divina fez? Ó, esse povo não dá conta de ficar aqui, não. Vamos levar isso para outro lugar. Aí trouxe o povo para cá. Uma parte deles veio para cá. Ok? Como exilados de Capela. Ok? Isso significa que os espíritos evoluíram? Não. Nenhum espírito, está no livro dos espíritos, perde valor evolutivo. Mas perde um momento que poderia ser aproveitado. É igual o aluno que, estando na escola, passa o ano inteiro com a oportunidade de estudar, resolve estudar na véspera da prova. Não passou, aí vai se fazer uma avaliação. Pode ser que pela característica da escola, pela característica daquele aluno, o melhor para ele seja uma outra escola, onde ele se adeque melhor em razão daquele momento que ele está vivendo. Não é isso? Foi o que aconteceu de forma semelhante dos capelinos para cá. Chegaram aqui, com certeza fizeram um maior sucesso, né? Inventaram fogo, inventaram roda, foi tudo legal demais da conta. Mas estão aí trabalhando na sua intimidade, tentando vencer vários desafios, né? Então, ainda que eu tenha o meu livre-arbítrio, gente, eu não consigo segurar a evolução do planeta. O planeta evolui. E felizmente para nós, todo esse processo de transição no planeta é para que o planeta saia da condição de provas e expiações para a condição de regeneração. Inevitável. Certo? Ok? Podemos ir para frente? Aí Kardec fala assim, por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. Então tem duas formas, ou ele é limitado a uma raça, uma nação, ou ele é de modo geral. Lembre-se que Jesus falou, nação contra nação, reino contra reino. Às vezes você vê esses movimentos acontecendo entre agrupamentos. Estão se ajustando. Mas, de modo geral, mas em outras vezes, acontece de forma geral. Ao longo da história, nesses últimos milênios, nós temos visto coisas assim, né? Vem um reino, domina aqui, depois sai, aí vem outro, perde espaço, etc.
agora nós estamos vivenciando um momento da humanidade em que, de modo geral, as transformações que nos envolvem em todos os campos da sociedade não se limitam só a um país, não é isso? Podem mudar as características em razão das culturas de cada povo, que essencialmente definem as características espirituais daquele agrupamento que está ali. Mas é uma mudança de forma generalizada que nós estamos vendo agora. Porque existem picos em que a coisa tem que acontecer rapidamente. E nós estamos vivenciando um momento como esse. Ok? Agora, a coisa boa dessa questão é essa aqui. Kardec fala assim: há inevitavelmente luta de ideias quando tem esse processo de mudança geral. Vocês acham que nós estamos vivenciando luta de ideias atualmente, gente? Tem muita conversa, muita discussão, muita coisa, coisas que nos surpreendem no comportamento das pessoas, não é isso? Luta de ideias. Ele fala, existe. Por quê? Porque somos todos espíritos, mas cada um de nós está num piso evolutivo. E nenhum de nós é igual ao outro. Então, às vezes, eu superei uma situação que para o outro não é um problema grande. E o outro está ali tranquilamente convivendo com um problema que eu não estou dando conta dele ainda de resolver. Porque nós estamos em pisos evolutivos diferentes. Então, esse momento de transformação planetária, de transição planetária, como nós chamamos, é um momento, sim, de muitos embates íntimos, de muitas diferenças que vão se colocando, de ideias as mais diversas que vão se posicionando. Por quê? Porque nós temos que ter agora todos os espíritos que aqui estão comprometidos a oportunidade de se posicionarem perante esse instante de mudança do planeta. Nós vamos trabalhar no esforço regenerativo para permanecer nesse planeta? Ou nós vamos deixar a nossa rebeldia, o nosso inconformismo nos levar? E aí não tem espaço. Por quê? Olha o que Kardec fala. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Né? Aqueles, vocês sabem, quem estuda aí sabe, nós já tivemos continente junto, continente separado, né? Até chegar na forma como nós estamos. E quem acha que está parado, gente, nós estamos em grande velocidade, porque o planeta está girando. Além disso, está tudo movimentando. Mas nós estamos lidando com isso porque movimentamos juntos com ele. Ok? Então, esses cataclismos que a gente às vezes identifica como mudança no planeta, a gente olha para a questão física. Mas ele fala, hoje, gente, 1800, deixa eu até olhar aqui, porque é o último livro, 1868 é o hoje de Kardec. Vamos ver o que tem a ver com o nosso hoje, 2019. Não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Isso mesmo? Então, hoje, a gente não está nem tão preocupado se vai ter terremoto, não, porque a gente já sabe, por exemplo, nós temos países que já têm a construção do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de engenharia, né? Se vai segurar, eu não sei, mas eles estão confiantes de que pode vir terremoto e a coisa vai ficar de pé. Então não está preocupado se a Terra vai balançar ou se ela não vai balançar. Está colocando um monte de boia no oceano para poder tentar avisar quanto que vai ter tsunami. Porque nós achamos que nós estamos controlando aquele processo. Quer dizer, a nossa maior dificuldade hoje são as entranhas do planeta. Não as entranhas do planeta, mas as da humanidade. São os vulcões da nossa intimidade. São os tsunamis das situações que chegam para nós e nós não sabemos lidar com elas. Percebem?
Esse que é o maior processo que nós estamos vivenciando hoje, da vivência, da convivência entre nós. E é típico de planeta de prova e expiação querendo chegar a planeta de regeneração. Essas coisas aconteçam. Ok? Aí, nós vamos ver o seguinte. Jesus fala assim, mas aquele que perseverar até o fim, é o final daquele trecho, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Agora vamos pensar nessa situação. Por quê? Porque vejam bem, o que é um planeta de prova e expiação? Planeta de prova e expiação é um planeta em que os espíritos estão em provas e expiações. A gente fica imaginando que, em razão da grande misericórdia divina, nós podemos pensar que tem um projeto que fala assim, eu vou criar um planeta de provas e expiações. Aí vou mandar você não vem com minhas ideias, você também vai. Pra lá. Não é na realidade. Você não define um mundo de prova e expiação porque você criou um mundo que vai ser problema e bota um monte de gente lá dentro. Um mundo de prova e expiação se caracteriza pela característica dos espíritos que lá estão. Percebe? Então, por sermos espíritos em prova e expiação, coletivamente, nós qualificamos o planeta assim. Agora, se eu quiser participar de uma transformação de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração, eu vou ter que me adequar a essa nova proposta. Vou? Porque senão, como é que eu vou viver feliz no mundo de prova e expiação se eu deixei alguém que eu prejudiquei para trás? Não vai ter jeito não, gente. Nós vamos dar conta, certo? Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte, que quando Jesus fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus não está definindo o fim do planeta, certo? Não é o fim do planeta. Ele fala, aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, porque fica todo mundo preocupado, né? Nossa Senhora, quem segurar a onda até o fim vai ser salvo. Mas vocês viram que Jesus continua falando assim, o evangelho vai ser pregado a todo mundo, aí vai vir o fim. Né? E a Emmanuel está dizendo o seguinte, quando a gente pensar em fim, nós vamos pensar não a término, mas a finalidade, objetividade. Então isso significa o quê? Aquele que perseverar até alcançar a finalidade a que se propõe de transformação íntima, esse será salvo. E com a doutrina espírita nós aprendemos que salvação não é coisa gratuita. Salvação é conquista do espírito, no trabalho da caridade, no trabalho da transformação íntima, não é isso? Então isso faz com que a gente pense não numa catástrofe final de acabar com o mundo inteiro, porque os espíritos são rebeldes. Como é que eu vou acabar com o mundo inteiro só porque os espíritos são rebeldes? Mas com a finalidade, o objetivo que nós estamos buscando. É disso que Jesus está falando. Emmanuel fala aqui para nós. Vamos pensar em objetivo. Na hora que eu perseverar no meu objetivo, então será, não é isso? Serei salvo e o fim terá sido alcançado. Agora nós temos que ver, dentro dos valores que nós cultivamos, qual que é o nosso objetivo. Porque o que é que Jesus me ensina? Se Jesus fala para mim assim, ouvistes o que foi dito, amai o próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. O que Jesus está colocando para nós?
que o nosso inimigo é o nosso próximo. O que a doutrina espírita coloca? Ela fala que quando eu tenho um inimigo é porque possivelmente eu andei fazendo bobagem no passado. Traindo um amigo que por ficar desesperançado com a minha postura, se posiciona como inimigo. Tá certo? Agora, para mim poder amar esse inimigo e atingir o objetivo de desenvolver esse amor pelo inimigo suposto, eu tenho que reconquistar essa criatura. E a reconquista dessa criatura vai passar pela mudança minha de postura, para que ele olhe e fale, a Magda mudou. Porque enquanto eu não fizer isso, ele vai olhar para mim e falar assim, eu para ela não viro as costas não. Ah, por quê? Eu não sei, mas não confio. Acontece isso com vocês em algum lugar? O pai vai lá, faz pelo filho, né, André? Faz pelo filho, e o menino não quer nem saber. Tá certo? Porque às vezes é uma dificuldade do passado. Tá certo? E o menino tá olhando pro pai falando assim, esse aí, sei não. Né? Não sei não. Ok? Ou então o amigo está falando assim, esse aí também não confio. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade. É reconquistar o outro. Mas para mim reconquistar alguém, eu primeiro preciso mudar a minha intimidade. E é engraçado que a gente faz diferente, né? A gente vira e fala assim, assim que fulano mudar comigo, eu mudo com ele. É assim que a gente faz? Não, se ele mudar, se ela mudar, não é isso? Se ela passar a ser uma pessoa mais educada, aí eu sim eu posso lidar com ela. Aí os espíritos estão falando, entendeu nada de doutrina espírita. Entendeu nada de evangelho. Tá certo? Já pensou se Jesus tivesse que esperar os fariseus mudarem para poder cumprir o trabalho dele? Na realidade, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte, você quer que o outro mude? Ensine a ele como mudar a partir da sua própria mudança. Porque ele vai falar vai dizer assim, acho que a Magda agora está muito mais interessante, né? Está mais meiga, está mais tranquila, menos ociosa, né? Mais tranquila, tá certo? Então eu acho que dá para conviver com a Magda agora, percebe? São os nossos objetivos, são as nossas finalidades. Quando a gente pensa que aquele mundo, que os discípulos estão preocupados com ele, Senhor, vai acontecer mesmo o fim, é na realidade a intimidade. Nós vamos ver que o fim que Jesus está se referindo é o fim da nossa postura espiritual de desequilíbrio. Para um fim, para um recomeço de uma posição em maior equilíbrio. Não é isso? É isso mesmo, gente? Aí, Jesus fala, o evangelho será pregado aos povos. Não, desculpe, Emmanuel. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Porque Jesus falou, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Na minha intimidade, na de todos que a ele aderirem. Tá certo? Então virá o fim. Virá o fim de quê? Das dificuldades. O fim da angústia. O fim da desesperança. O fim, não é isso? Dos nossos sofrimentos íntimos causados efetivamente pela nossa forma de condução perante a vida. Não é isso? E todos os povos vão chegar a receber essa mensagem. Né? Hoje, acreditamos que talvez, exceto uma ou outra tribo que ainda esteja sendo descoberta na África ou nos aborígenes da Austrália, acho que o mundo inteiro conhece Jesus, não conhece? Se aceita é outra coisa, mas não pode chegar no plano espiritual e falar, nunca ouvi falar. Tá certo? Porque todos ouvimos, e nós que temos a doutrina espírita, tem uma responsabilidade ainda maior. Porque a gente vai chegar no plano espiritual e vai dizer, mas você não cansou de ouvir só no cantinho do Chico? Tá certo? Ouvi sim. O que você fez com ele? Aí é complicado, certo? Então, gente, vejam bem. O que
que Kardec fala sobre essa questão do fim? Ele fala assim, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e somente ao bem se dedique. A gente fica aqui esperando, não é isso? Não, olha, um dia vai dar tudo certo, né? As nações vão todas resolver, os presidentes vão todos chegar a um acordo, e as presidentes, né? E vai tudo ser uma maravilha, aquelas reuniões na ONU vão ser show de bola, não vai ter nenhum problema, aí eu vou estar bem. O que Kardec está falando? Se eu quero um mundo feliz, eu preciso homens que sejam bons espíritos. Então é o contrário. Se nós queremos que o mundo regenere, eu preciso me regenerar. Percebe? Eu preciso fazer essa transformação. Eu preciso contribuir para que o mundo melhore. Não tem outro jeito. É assim que a coisa vai funcionar. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Certo? Então, eu não preciso de um cataclismo que acabe com uma população inteira para o planeta modificar. Mesmo porque nós, como espíritas, já sabemos que ainda que nós tenhamos eventos de desencarne coletivo, vai todo mundo para o plano espiritual. Tá certo? Ninguém morre. Morre? Não. Só o corpo morre. Vai chegar no plano espiritual e vai voltar para cá. E o que Kardec está falando é que nós precisamos de geração de espíritos, não é isso? Bons. Espíritos que vão trazer essa mudança sem que a ordem natural das coisas aconteça. E nós não estamos falando aqui que o planeta Terra vai ficar aqui para sempre, não, porque a ciência já diz que nós estamos com 4,5 bilhões de anos de meia vida. Nós só temos mais 4,5 bilhão de anos, viu, gente? Então é melhor a gente melhorar rápido. Tá certo? Porque o tempo passa depressa. Vocês não notam que o tempo está passando depressa? Daqui a pouco a coisa passa. E para o espírito, então, reencarna, desencarna, né? Então, isso não significa que os mundos, dentro do seu processo evolutivo, físico, não tem o princípio, meio e fim, como o nosso corpo tem também. Mas os espíritos não. Percebem? Então, eu não preciso de um cataclisma para ser o marco de uma transformação no planeta. Eu preciso de geração de espíritos que pratiquem o bem. É isso que vai marcar a transformação do planeta. Tá certo? E aí, nós ficamos pensando num outro trecho do Evangelho, que não é aquele trecho do sermão profético, mas é um trecho belíssimo do Evangelho, que está em João, no capítulo 17. É um trecho longo, que é intitulado Oração de Jesus pelos seus discípulos. Esse trecho do Evangelho, ele está colocado da seguinte forma. Jesus entra em Jerusalém, nós vamos ter a ceia de Jesus com seus discípulos, estão lembrados disso? Aí Jesus fala, olha, tem alguém aqui que está meio fora de foco, então vai trazer as complicações, que é a chamada traição de Judas. Aí depois, antes disso, acho que teve o lava-pés. Aí depois Jesus vem instruir os discípulos. Ó, gente, eu estou indo, então deixa eu passar as instruções para vocês. Depois desses capítulos de instruções dos discípulos, que é o 13, o 14, o 15, o 16, vem o 17, em que Jesus ora pelos discípulos. Implora a Deus que os auxilie. Gente, vocês acham que para os discípulos, quando Jesus sai de cena, através da crucificação, e eles começam a implantar o que a gente chama de cristianismo primitivo, que aquilo não foi o fim de muita coisa para eles? Ó, Estevão, primeiro mártir registrado, porque no livro Paulo e Estevão,
não há 2000 anos, nós vamos ver Simeão, tio de Ana, se sacrificando pela esposa de Emmanuel, que na época era o doente romano. Certo? Perseguidos, levados para os círculos romanos, não é isso? Crucificados, queimados, né? Ou seja, não foi o fechamento de uma etapa, gente, para aquele grupo. Em outros momentos da história da humanidade, tivemos outros que a gente poderia chamar de apocalipses para determinados grupos, tá certo? Jesus, então, faz a prece pelos discípulos. E nós separamos aqui 3 versículos, só para a gente fazer uma passagem rápida por eles. Olha o que Jesus fala. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que Jesus está falando? Deus está dizendo, Pai, eles vão enfrentar situações complexas, mas não estou pedindo para eles ficarem sem o sofrimento. Estou pedindo para que eles não se entreguem ao desânimo, né, à falta de esperança, às contendas, às disputas, que são o mal que nos leva às dificuldades. Percebe? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, ao invés de tirá-los do mundo, dá-lhes força, segurança, confiança, para com tudo aquilo que eles aprenderam, e Jesus representa a palavra de Deus para a humanidade, através da representatividade que ele, como Espírito puro, tem e fala em nome do Criador. Não é isso? E é essa mensagem, esses ensinamentos, que vão fazer com que a gente fique de pé. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. De quem vocês acham que ele está falando? Além dos discípulos. De você? De nós. Não é verdade? Todos aqueles que vierem depois dele, desses aqui, todos eles que em meu nome tiverem em trabalho, e a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o consolador prometido, não é isso? Eu peço por eles também. Não os tires do mal, do mundo, mas os livre do mal. Percebe? O que Emmanuel fala sobre essa questão? Ele diz assim para nós: não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens de contato. Então, o que Emmanuel está dizendo? Nós somos espíritos que temos dificuldades na nossa intimidade. Começamos, lá no primeiro versículo, a trabalhar essa questão. É isso? Não é o mundo que tem problemas. É a minha intimidade que precisa ser trabalhada. Porque o mundo como mundo é sagrado. É trabalho, é ambiente de trabalho para o Espírito evoluído. Ambiente de trabalho para Jesus. Quando eu leio as obras de André Luiz, que eu vejo um Alexandre, um Hugo, um Calderaro. Vocês já leram as obras de André Luiz? Então leiam, que é um show. Nosso Lar, Missionários da Luz, Libertação, Ação e Reação, não é isso? E outros, mostrando no plano espiritual próximo a nós, particularmente em Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que está, digamos assim, geograficamente, se a gente puder fazer essa associação entre o mundo espiritual e o físico, localizada no centro no Rio de Janeiro, mas que aborda uma grande região do país. O mundo todo tem colônias espirituais, né? Todos os lugares têm. Quando a gente vê aqueles espíritos evoluídos saindo para as furnas do umbral, para poder acolher aqueles que sofrem, percebem? Eles estão trabalhando em favor do semelhante, né? Então, eles mostram para nós a beleza do nosso planeta, a beleza da espiritualidade, a misericórdia divina atuando em favor de todos nós. Certo? Então, a transição planetária não é algo que deve deixar a gente desanimado,
desesperançado, não é isso? Que deixa a gente aí inconformado com as coisas. Não. É algo que a gente tem que olhar como instrumento de aprendizado em nosso próprio favor. Por quê? Porque, Emmanuel fala, a dor, certo? Ela é um instrumento de aprendizagem. A dor que eu carrego em mim, qualquer que seja ela. Porque a dor é importante para todo mundo que a sente. Às vezes alguém fala alguma coisa e fala assim, fulano está preocupado com isso, né? Nossa, que coisa para se preocupar no mundo, ele está preocupado com isso. Mas para ele isso é muito importante, porque no piso evolutivo em que ele está vivenciando conflitos íntimos que eu não sei avaliar. O que ele está sentindo? Então, às vezes a gente tem medo da dor. A gente quer ficar livre dela. Não é isso? A gente fica inseguro. A gente não sabe o que fazer. Mas Emmanuel está dizendo que nós não podemos pedir o afastamento da dor. Então eu não posso pedir ao Criador, me tire desse planeta porque está muito complicado. Me tire desse país porque a coisa não está indo muito bem. Não é isso? Me tira dessa comunidade, me tira dessa sociedade. Não posso pedir isso. Porque em qualquer lugar em que eu esteja, eu preciso pedir forças para poder fazer o melhor onde eu estou. Sempre. Para fazer o melhor. E quando eu faço isso, eu vou observar o seguinte. Emmanuel fala assim, nada existe sem razão de ser. E nós sabemos disso, porque nós sabemos que existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Tá certo? A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Então, da mesma forma que as forças da natureza são importantes para o equilíbrio do planeta, do ponto de vista físico, o sofrimento tem a função de nos fortalecer. O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês leram, né, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, lá, se não me engano, é o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos. Se eu não tiver errado, depois, se tiver, vocês me falam. Aí lá vai ter uma mensagem que vai falar sobre o sofrimento. E vai deixar lá claramente. O problema do sofrimento não é o sofrimento, é o saber sofrer. Aí tem gente que vai falar assim, mas espírita gosta de ser mártir. Adora um sofrimento. Eu não gosto. Tá certo? Não é isso. É que a gente, com a confiança da realidade, da imortalidade da alma, e com a certeza de que nós somos espíritos, que ainda que tenhamos feito muita coisa complexa no passado, temos a misericórdia do Criador que nos dá inúmeras reencarnações num planeta ou em vários, para que a gente se alinhe com a sua lei. É uma visão totalmente diferente, não é isso? Nós entendemos que o sofrimento é apenas um freio de mão para falar para a gente, só não esquece que você tem que andar nessa linha de disciplina. Não esquece que você tem que andar na linha do amor. Não esquece que você tem que andar na linha do perdão, na linha da gratidão. Quantas vezes a gente levanta e fala assim, oh meu Deus, obrigado. Eu consegui dormir essa noite. Obrigado, chegou um novo dia. Quantas vezes eu olho para o alimento e falo, Senhor, obrigado. Né? Porque eu estou podendo me alimentar. Percebe? São coisas simples que vão nos fortalecendo intimamente. Mas às vezes a maior dificuldade nossa é dizer obrigado, Senhor, pela doença que me visita. Certo? A maior dificuldade que a gente tem. A gente fala assim, eu preciso ficar livre dessa doença. O Espírito fala, não pode. Porque se ficar livre da doença, dessa perna, vai começar a chutar os outros de novo. Certo? Então, deixa eu mancar com a perna para lembrar que não pode usar a perna para chutar o outro. Certo? Aí quando eu viro com a minha perna e falo assim, você deve ter chutado muita gente, fica quietinha aí, tá? Porque agora nós não vamos fazer isso mais. Agora nós vamos andar na linha bonitinho. Eu transformei sofrimento em compreensão, em aprendizado. Percebe? E quando eu penso a questão do que Jesus fala, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então verá o fim,
E eu penso, meu maior compromisso hoje é a minha própria reforma íntima. Eu vou ver que o Evangelho de Jesus, ele vai me mostrar exatamente isso. A necessidade de eu me reformar intimamente, constantemente. Por isso é que eu preciso pegar o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, a Boa Nova, ou seja, Boa Nova significa boas notícias, alegria. Pegar esse Evangelho de Jesus, aproveitar a luz da doutrina espírita e detalhá-lo, mas acima de tudo, me colocar ali dentro para ver o que Jesus está falando comigo, para que eu identifique se hoje eu sou um paralítico que implorou para ser curado e consegui ser curado e comecei a seguir Jesus. Se eu sou o cego de Jericó, que estava à margem das responsabilidades que eu precisava assumir, mas Jesus me abriga e abre o meu campo de visão espiritual e eu começo a andar junto com Jesus, gritando misericórdia, tá certo? Ou se eu naquele momento sou fariseu, que ainda não compreendi Jesus, estou querendo crucificar de novo. Deixa eu crucificar, dá para me incomodar, tá certo? Ou se, quem sabe, eu sou um Nicodemos, e com todas as suas dificuldades, busca Jesus para nos legar o ensinamento da imortalidade, da reencarnação da alma. Eu preciso me colocar dentro da mensagem, para que eu possa promover a minha reforma íntima. Alcione, num livro belíssimo também, que eu acho que todo mundo tem que ler, eu acho que todo mundo tem que ler tudo, que é o Renúncia, diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São 4 etapas. E a nossa reforma íntima começa quando é vivida. Então, efetivamente, gente, a transição planetária é um chamamento para todos nós, para que nos transformemos intimamente, para que a gente possa contribuir com um mundo melhor. Para que a gente possa viver com tranquilidade e superar as dificuldades que estão à nossa volta. Encarar todos os desafios que estão surgindo hoje na humanidade como coisas que elas são esperadas. É um processo natural que respeita o posicionamento evolutivo de cada criatura. Não é isso? Nós podemos e devemos cuidar para que não sejamos cúmplices do mal. Né? Não podemos ser cúmplices do mal. Mas podemos marcar a nossa presença irradiando luz em favor daqueles que estão à nossa volta nesse momento. Então vamos encarar a transição planetária, as dificuldades, os conflitos que estão existindo hoje com naturalidade. Orando sempre para que todos possam colocar na sua intimidade esse esforço educativo e trabalhando em nosso favor para que sejamos exemplos de todos, mesmo que no anonimato, não tem problema, ok? Aliás, às vezes esse é o melhor, ok? Então, vamos buscar entender isso. Transição planetária não é bicho de 7 cabeças, não. Começa a ser quando a gente vê os nossos problemas, mas transição planetária significa, vamos agradecer a Deus, porque nós reencarnamos nesse momento histórico, num momento de conflitos, de dificuldades, de aflição de valores, das entranhas da humanidade se mexendo. Mas que bom, se o meu passar nessa existência pudesse ser um caminhar feliz, um caminhar de alegria, um caminhar de esperança, um caminhar de dedicação a meu melhoramento e de contribuição com aqueles que estão à minha volta, independentemente das dificuldades que estão enfrentando, dentro do lar, dentro da escola, dentro do campo de trabalho, dentro da sociedade em que eu esteja, em qualquer lugar que eu esteja. A transição planetária deixa de ser um apocalipse do fim do mundo para ser a oportunidade de contribuirmos com um mundo melhor. Ok? Faz sentido? Sim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Dá tempo? Não.
Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Vocês são muito caladinhos. Tem muitas falas do Haroldo sobre quando ele aborda a transição planetária, sempre vem a pergunta recorrente, qual é o auge? Né? Porque, como a gente sabe, desde que o mundo passa por terremoto, por tsunami, por vulcões, catástrofes, pestes, como a peste negra que quase eliminou a Europa inteira. Então sempre fala qual seria o auge da transição planetária. E ele fala assim, o sinal, né, não seria a catástrofes, os cataclismos, mas sim pelo aumento do número de suicídios. Várias falas dele, ele sempre traz esse assunto. E hoje as estatísticas, né, a cada 3 minutos, 5 pessoas se suicidam no planeta. Aqui na Alemanha, em 2018, o número de suicídios foi maior do que o número de óbitos por acidentes de automóvel. Né? E aí, isso vem de encontro com os cataclismas internos, né? Que você abordou segundo a fala de Emmanuel. Okay. Nós não podemos, naturalmente, comentar a fala do companheiro, porque não a vimos em contexto, né? Existe sim, hoje em dia, uma informação de que nós temos mesmo muitos companheiros que vigilantemente buscam a porta do autoextermínio para resolver as suas situações. Mas não fizemos esse tipo de avaliação de se isso é um marco de alguma coisa. Por quê? Porque o marco da transição, trabalhando na intimidade do ser, ela é diferente para cada um. Tá certo? Coletivamente ela se expressa em muitas frentes. Mas até a própria espiritualidade, por misericórdia, não nos diz qual é o marco. Porque talvez se nos dissesse, nós não dessemos conta de superá-la ou de ultrapassá-la. Né? Agora, todos esses conflitos são complexos mesmo na nossa intimidade. O que nós temos que colocar é o seguinte: vamos esquecer as estatísticas e vamos pensar que, como espíritas que somos, nós temos que trabalhar na frente da valorização da vida e da existência que nós estamos vivenciando agora. Isso é que é importante para nós. Né? Nós não podemos julgar o companheiro ou a companheira que buscou como recurso essa situação. Mas podemos transformar isso na nossa intimidade de forma a valorizarmos cada instante da nossa existência. Né? Porque efetivamente o sinal da transformação do planeta vai ser encontrado na minha intimidade. Ela pode se expressar coletivamente em algumas frentes. Mas o ponto principal é a minha própria intimidade. E talvez eu, com todo o conhecimento espiritual que eu tenho, eu esteja trabalhando em determinadas frentes de complicação ou de dificuldade para o outro, em que eu chego no plano espiritual vou ter mais problema do que os companheiros que estão aí buscando outras formas de resolver a questão através do autoextermínio, percebe? Então, realmente, a gente não tem como, digamos assim, endossar uma ideia, principalmente quando não sabemos o contexto ou os argumentos que são trazidos. Mas vamos trabalhar numa frente diferente, vamos trabalhar na frente de, para nós, precisamos sempre orar por aqueles que assim optam. Porque nenhum filho de Deus está desamparado. Nenhum. Todos estão sob o amparo da misericórdia divina. Né? E vamos trabalhar com a nossa mente, no nosso campo mental, com a consciência de que essa existência nossa é muito importante. E que nós temos que levá-la até o último segundo do planejamento que nós fizemos no plano espiritual. Porque todos nós saímos do plano espiritual com planejamento. Não é isso? Vamos focar em cima do trabalho que temos que desenvolver para valorizar e envolver todos esses irmãos com muito carinho, com muita alegria
e esperança de que eles se recuperem rapidamente. Ok? Mais alguma ideia? Não? É isso mesmo, gente? Então nós queremos agradecer a vocês pela oportunidade, pelo carinho de tolerar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, agradecendo a Jesus e a Deus por estarmos aqui hoje. Ok?